Bom dia! Sejam bem-vindos. Hoje é domingo, 4 de abril. Está na hora do Espiritismo Presente, o podcast, produção do GEGAD Espírita. Aqui é o canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Ali na Rua das Borracharias 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e próximo também à agência do INSS da nossa cidade. Nesse domingo, estamos recebendo o trabalhador da casa, Robson Santos, e o tema do nosso podcast é o Livro dos Espíritos. Bom dia, Robson. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme você esteja assistindo este podcast. Aqui é o Robson Santos, eu sou participante do GEGAD Grupo Espírita Gabriel Delany, aqui na cidade de Caruaru. Então aqui estou de volta, falando agora sobre esta obra fundamental, basilar do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Estamos apresentando uma série de tópicos sobre o Espiritismo básico. Hoje falaremos sobre o Livro dos Espíritos. Esta obra foi publicada em 18 de abril de 1857 pelo senhor Allan Kardec, que é o codinome, o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, do qual já foi falado aqui nesta série de podcasts. Esta obra, publicada em abril de 1857, ela é um marco dentro dos livros e das obras que tratam sobre filosofia, embora, se nós formos consultar os compêndios de filosofia, nós não iremos encontrar sequer uma referência sobre o Livro dos Espíritos. O século XIX, que foi justamente o século em que surgiu esta obra, abril de 1857, foi um século de grandes obras monumentais dentro de correntes filosóficas, científicas, econômicas, de várias ordens. Só citaremos, por exemplo, 3 delas. Sobre a origem das espécies, de Charles Darwin, a interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud, e o Capital, de Karl Marx. Estas 3 obras, representando vertentes de pensamento em várias áreas de conhecimento, elas impactaram e ainda impactam o mundo atual com as decorrências de conhecimentos, de teses ali expostas. O Livro dos Espíritos, assim, ele se insere nesse rol das grandes obras do século XIX. Ela é uma obra fundamental. Ela traz os alicerces do Espiritismo, foi a primeira obra espírita. É aí, na introdução belíssima, que o Sr. Allan Kardec vai falar que o Espiritismo é, antes de tudo, uma doutrina espiritualista. E ele vai trazer o nome de Espiritismo. Por primeira vez, o Sr. Allan Kardec ele criou vários nomes, vários vocábulos, que somente começaram a existir a partir de sua existência. O Espiritismo é uma delas, é um desses nomes. Depois vem, por exemplo, perispírito, mediunidade,
médium, que foram termos que não existiam antes do Sr. Allan Kardec. Ele vem trazer palavras novas, vocábulos novos, justamente para representar essa filosofia nascente que é o Espiritismo. O Espiritismo, então, ele se comporta, como já falamos aqui desde o início dessa série de podcasts, como uma ciência e como uma filosofia. É uma ciência que tem uma característica, à época, no rol das doutrinas positivistas, porque buscava, naquele momento, demonstrar a existência palpável dos espíritos. E, ao mesmo tempo, e é nisso que o Espiritismo se sobressai mais, é uma filosofia. E é uma filosofia como uma síntese do conhecimento humano sobre o espírito, sobre a nossa natureza, sobre a nossa essência, sobre a nossa destinação. Porque o Espiritismo justamente vai tratar de nossa origem espiritual, de onde viemos, de nossa essência espiritual que somos e de nossa destinação, para onde vamos. Assim, esta obra ela é dividida em 4 partes, em que o Sr. Allan Kardec, por ter sido um pedagogo, ele apresentou de uma forma didática. A primeira parte, ela se chama As Causas Primeiras. A segunda parte, ela vai ser intitulada de Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. E a terceira parte, As Leis Morais. A quarta e última parte chama-se Esperanças e Consolações. O Espiritismo vai surgir e vai ser reconhecido no mundo a partir desta obra editada pelo Sr. Allan Kardec, publicada por ele em 18 de abril de 1857, com pouco mais de 500 perguntas e respostas, que ele obteve através de perguntas que fazia aos espíritos, e os espíritos respondiam através, principalmente, de jovens médiuns. Ele selecionou algumas médiuns entre 14 e 15 anos. Isso está explicado no livro Obras Póstumas, como surgiram as primeiras respostas que compuseram esta obra monumental. Um ano depois, na sua próxima edição, o Livro dos Espíritos, então, ele vai ser incorporado de outras perguntas e respostas, chegando a este número que temos hoje, 1018 perguntas e respostas. Ou seja, nós vimos que entre uma primeira edição e a posterior, que é essa que chegou até nós temos o dobro de perguntas iniciais, se nós formos compararmos com a primeira edição. Hoje nós temos esse livro que compõe-se de uma introdução belíssima, um introito, se a gente pode assim falar, um prolegômenos, e em seguida estas 4 partes, que é composta basicamente no sentido maiêutico, socrático, de perguntas e respostas. O Sr. Allan Kardec estabeleceu este método de perguntar e ter respostas como uma maneira de entender a nossa natureza, a nossa essência e a nossa destinação como seres transcendentes que somos. Então, a primeira parte, ela é composta de 4 capítulos. A segunda parte, que é o mundo dos espíritas, o mundo dos espíritos, ela é formada de 11 capítulos, e é aqui nessa segunda parte
que nós vemos as bases primeiras, principais, primordiais do Espiritismo, que é encarnação, mediunidade, mundo dos espíritos. A primeira parte, só lembrando, ela tem aquele capítulo belíssimo, que é o primeiro, que é de Deus, onde é aquela famosa pergunta menor de todas elas em O Livro dos Espíritos: que é Deus? A terceira parte, ela é formada de 12 capítulos. Esses 12 capítulos vão tratar das diversas leis que regem o universo e a nossa existência na perspectiva dos espíritos. E a quarta parte, ela é formada de 2 capítulos, tratando-se das esperanças e consolações. Portanto, é uma obra fundamental, básica, em que todos nós devemos beber dessa filosofia belíssima que é o Espiritismo. Adquira, consulte essa obra e leia constantemente. Nós aguardamos vocês nos próximos podcasts. Obrigado, Robson Santos, pela colaboração no nosso podcast, no Espiritismo Presente de hoje. Lembrando que o Espiritismo Presente é um podcast de produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @GEGADespírita. Vamos aos avisos da semana. Na próxima quarta-feira teremos Alain Moura. Alain vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho de Mateus por Emmanuel. E na sexta-feira, dia 9, teremos Andréa Jacinto com um tema livre. Lembrando que temos o trabalho do GEGAD Solidário. É uma ação que o nosso grupo faz todo último domingo do mês, indo ao encontro do pessoal em situação de rua, aqui em Caruaru. A gente leva um lanche, um sanduíche, um suco, uma água, material de higiene, uma mensagem. Se você quiser participar, se você quiser colaborar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @GEGADespírita. O Espiritismo Presente foi uma produção do GEGAD Espírita, apresentação de Leilson Monteiro, com o convidado Robson Santos. Agradecemos ao Divino Mestre por mais esse dia de estudo. Voltaremos no próximo domingo às 10 da manhã. Fiquem na paz.